Viver em condomínio. Entre a convivência e o caos. Viver em condomínio é, sem dúvida, um exercício diário de convivência. Dividir espaços, respeitar regras coletivas e zelar pelo bem comum são tarefas que exigem bom senso e civilidade. No entanto, a realidade nem sempre corresponde a esse ideal. Brigas entre vizinhos, inadimplência e comportamentos antissociais são desafios que testam a paciência e o equilíbrio de qualquer morador. Diante desse cenário, é natural que o tema gere polêmica e acabe parando no Congresso Nacional. A proposta de mudança no Código Civil, que busca endurecer as penalidades contra moradores inadimplentes e antissociais, acende um debate urgente. Até onde vai o direito individual em um espaço coletivo? A ideia de aumentar a multa por atraso e possibilitar, de forma mais clara, a expulsão de quem constantemente infringe as regras do condomínio é uma tentativa de equilibrar as relações condominiais. Não se trata de punir por punir, mas de garantir o mínimo de ordem para que todos possam viver com tranquilidade. Quando uma minoria abusa do espaço comum, o coletivo inteiro sofre. É hora de encarar essa discussão com seriedade. A convivência em comunidade precisa de regras claras e mecanismos eficazes de correção. Do contrário, viver em condomínio continuará sendo, para muitos, sinônimo de estresse e conflito, quando deveria ser sinônimo de segurança e conforto. E vamos falar agora de um assunto, gente, que sempre dá muita polêmica, confusão. Conviver em condomínio nem sempre é fácil. Tem briga entre vizinhos, atraso no pagamento, mas uma proposta para mudar o Código Civil no Congresso quer endurecer as regras, com aumento de multa para inadimplentes e expulsão de morador antissocial. Multas maiores para inadimplentes. Justiça ou exagero? O atraso no pagamento da taxa condominial é um problema crônico em muitos empreendimentos no Brasil. Como mostrado no exemplo de um condomínio com 1.300 unidades, onde 20% dos moradores não pagam em dia, o impacto dessa inadimplência é sentido por todos. Serviços comprometidos, caixa enfraquecido e, muitas vezes, aumento das taxas para os adimplentes. Hoje, a multa por atraso é de apenas 2%, valor fixado pelo Código Civil de 2002, uma queda expressiva em relação aos 20% permitidos pela legislação anterior. Na prática, esse percentual baixo gera uma espécie de licença para o atraso. Muitos simplesmente deixam de pagar, certos de que a punição será leve. É nesse contexto que a proposta de aumentar essa multa para até 10% ressurge como uma tentativa de frear a inadimplência. É uma medida que parece justa. Afinal, morar em condomínio envolve obrigações coletivas e não é razoável que quem cumpre seus deveres acabe penalizado pelo comportamento irresponsável de outros. Uma multa mais robusta pode sim funcionar como um estímulo para que os boletos sejam pagos em dia. Mas essa mudança precisa ser acompanhada de equilíbrio. Não se trata de punir quem passa por dificuldades momentâneas, e sim de combater a cultura do pago quando quiser. O ideal seria combinar regras mais rígidas com alternativas de negociação acessíveis, evitando a judicialização em massa e preservando o convívio comunitário. No fim das contas, o objetivo é simples: garantir que os condomínios funcionem de forma justa, saudável e financeiramente estável para todos. Aqui são 15 torres, quase 1.300 unidades e muita despesa para pagar. E o caixa sofre. 20% dos moradores não pagam em dia o boleto do condomínio. Um dos motivos? Uma multa por atraso bem baixa, de 2%, limite que está na lei. Hoje ela não representa quase nada no bolso da pessoa. E isso meio que incentiva a pessoa a falar: é só R$10, só R$15, deixa que eu vou pagar no final do mês, não vou pagar esse mês. Então isso atrapalha bastante. A multa poderá subir para 10% se o Congresso aprovar a reforma do Código Civil, que ainda não tem data para ser votada. Antes do Código de 2002, por uma lei de 64, a multa era de 20%, era uma multa considerada excessiva. O Código reduziu para 2%, isso gerou um aumento de dívidas. Então a gente fica no meio do caminho para a multa de 10%, para que isso gere uma redução do inadimplemento condominial. Expulsar morador antissocial. Medida necessária ou ameaça à propriedade? Conviver em condomínio exige mais do que dividir paredes. Exige respeito mútuo, empatia
e, sobretudo, civilidade. Infelizmente, há moradores que tornam essa convivência insustentável. Gritam, desrespeitam regras, provocam brigas e colocam a paz da coletividade em risco. E é justamente esse tipo de comportamento que está no centro de uma proposta polêmica em debate no Congresso: a expulsão de moradores antissociais. Hoje, embora essa expulsão já seja possível judicialmente, o processo é lento, complexo e depende muito da interpretação de juízes. O novo projeto de reforma do Código Civil propõe acelerar esse procedimento, autorizando que a retirada de moradores extremamente problemáticos seja decidida por votação interna do condomínio. É uma proposta que divide opiniões, mas que precisa ser encarada com seriedade. Condomínios não são territórios sem lei. A coletividade não pode ser refém de uma minoria destrutiva. Em casos extremos, como o relatado no texto, com agressões físicas, xingamentos e ameaças, a expulsão não é exagero. É necessária para preservar o bem-estar e a segurança dos demais. Ao mesmo tempo, é preciso cuidado para que essa ferramenta não vire um instrumento de perseguição ou abuso. O projeto precisa deixar claro que a expulsão deve ser última, medida, adotada apenas após repetidas violações e esgotadas todas as tentativas de mediação e advertência. Outro ponto sensível é a tentativa de criar regras para locações de curta duração, como via Airbnb. A proposta visa estabelecer limites e maior controle, buscando evitar a rotatividade excessiva de hóspedes, que muitas vezes traz insegurança e perturba a rotina dos condôminos. O equilíbrio entre o direito à propriedade e a paz coletiva precisa ser o fio condutor desse debate. Viver em sociedade é assumir que liberdade não é sinônimo de impunidade e que respeito mútuo é a base de qualquer boa vizinhança. O projeto que muda o Código Civil também quer incluir na lei de forma expressa que o morador antissocial pode sim ser expulso pelo condomínio. É aquela pessoa que está toda hora desrespeitando as regras de convivência. Ninguém aguenta mais e não tem multa que resolva. Hoje, a expulsão até já é possível, mas depende da interpretação dos juízes. Não é tão fácil. A pessoa expulsa fica proibida de morar, mas se for proprietária, pode alugar ou vender o imóvel. O projeto prevê que a retirada depende de votação em assembleia de moradores e posterior aval da justiça, que tende a ser mais rápido. No condomínio que visitamos, um casal foi expulso há 3 meses após um longo processo judicial. Até então foi tratado como uma atitude briga conjugal e foi levado a sério. Aí começou a ultrapassar a barreira do apartamento deles. Essas brigas transbordaram para elevador, para garagem, e aí vizinhos chegavam, a pessoa agredia o vizinho, já xingava o vizinho. Outra proposta da reforma é criar uma regra geral de que só é possível fazer locação de curta temporada, o Airbnb, se tiver uma autorização expressa do condomínio.